Plano inclinado sem atrito, um exercício clássico de física. Hoje vamos demonstrar de onde vem Px igual a mg seno θ, Py igual a mg cosseno θ e a aceleração igual a g seno θ. Confere aí! De acordo com a introdução do vídeo, existem duas variáveis que são relevantes para o problema: o ângulo de inclinação do plano inclinado, denominado de θ, e a massa do objeto, que a gente está chamando de simplesmente de massa m. Ao soltarmos o objeto de massa m sobre o plano inclinado, obviamente ele vai deslizar ao longo do plano inclinado, ganhando cada vez mais velocidade, ou seja, acelerado. Porém, vale salientar que não tem ninguém empurrando esse objeto, não tem um braço ali, uma força, alguém querendo empurrar esse objeto. Então, de onde é que surge essa força que faz o objeto ser acelerado? Afinal de contas, sabemos que se o objeto está acelerado, é porque existe uma força resultante atuando sobre ele. Então, quais são essas forças que estão atuando sobre o objeto? A primeira delas é fácil. O objeto tem massa, portanto, existe a força peso atuando sobre ele. E a gente sabe bem que a força peso é sempre massa vezes a aceleração da gravidade. Outra força que a gente conhece é uma força de contato entre essas duas superfícies, que é chamada de força normal. Essa força faz sempre 90 graus com a superfície de contato. Observando nossa figura, dá para perceber que as duas forças não se compensam, por isso que o objeto vai se deslocar ao longo do plano inclinado. Ao somarmos essas duas forças, de maneira vetorial, colocando um vetor na extremidade do outro, verificamos que a força resultante tem a mesma direção do plano inclinado. Portanto, a soma dessas duas forças é o que faz o objeto se acelerar. Existe alguma outra força nesse problema? Não, uma vez que não tem atrito nenhum, nenhuma outra força é relevante para resolvermos esse problema. Estamos acostumados a trabalhar com um plano cartesiano, com o eixo y apontando para cima e o eixo x apontando para a direita. A gente vai girar um pouquinho esse plano inclinado, de maneira a colocar o eixo x exatamente na direção de deslocamento do nosso objeto, e o eixo y vai ficar na direção perpendicular ao deslocamento do objeto de massa m. Ao fazermos isso, verificamos que a força peso faz um ângulo alfa com o eixo y. Esse ângulo alfa é uma nova variável no problema e ela não aparece na resposta que a gente enunciou na introdução desse vídeo. Ou seja, ela é um outro parâmetro que temos que nos preocupar agora. Olhando para essa força-peso, é possível perceber então que existe um percentual dessa força-peso que equilibra a força normal. É interessante perceber que essas duas forças elas possuem a mesma intensidade. Ou seja, os vetores possuem até o mesmo tamanho. Caso contrário, o objeto sairia voando aqui do plano inclinado se essa força normal fosse maior que o percentual da força-peso aplicada ao eixo y, ou o objeto estaria adentrando esse plano inclinado caso o percentual da força-peso no eixo y fosse maior do que a força normal. E também tem então o percentual da força-peso atuando no eixo x. Ou seja, a soma desses dois vetores é exatamente a nossa força-peso. E as componentes deles, nada mais nada menos, são os percentuais da força-peso atuando em cada eixo. Portanto, dá para perceber pelo nosso problema que só vai ter a componente Px atuando ao longo da direção x, que é ao longo da direção de deslocamento do nosso objeto de massa m. Novamente, no nosso problema, a gente sabe que a resposta depende do ângulo θ e não do alfa. Então, é interessante verificarmos qual é a relação entre o ângulo θ e o ângulo alfa. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse ângulo θ lá pertinho do ângulo alfa. Eu vou criar uma outra variável chamada de ângulo gama aqui para preencher esse triângulo retângulo. Observe ainda o seguinte, que θ mais o ângulo gama dá exatamente um ângulo de 90 graus. Portanto, θ mais gama igual a 90 graus. Ainda, se analisarmos esse triângulo retângulo,
a gente sabe que a soma dos ângulos em um triângulo dá sempre 180 graus, onde aqui nós temos um ângulo de 90 graus, portanto a soma de alfa mais gama tem que ser também igual a 90 graus para que o total dos ângulos internos dê 180 graus. Então alfa mais gama igual a 90 graus. Olhando para essas duas equações, podemos chegar à conclusão de que θ é igual a alfa, pois temos 90 igual a 90, gama igual a gama, portanto, para esses dois resultados, θ mais gama e alfa mais gama serem iguais a 90 graus, só pode ser que θ é igual a alfa. Portanto, vamos substituir no nosso problema o ângulo alfa simplesmente por θ. Afinal, acabamos de descobrir que eles possuem o mesmo valor. Continuando a trabalhar com a equação da força resultante, vamos separar essa equação nas componentes y e na componente x. No eixo y, nós temos somente a força normal para cima do eixo y e a força PY, percentual da força peso no eixo y, atuando para baixo. Então podemos escrever que a normal menos PY é igual a zero, ou simplesmente passando PY para o outro lado da equação, chegamos que a força normal é igual ao percentual da força peso atuando no eixo y. Que é meio óbvio esse resultado, né? Caso não fosse, novamente, o objeto poderia estar saltando do plano inclinado se a força normal fosse maior que o peso y, ou seja, ele estaria acelerado no eixo y, ou ele poderia estar adentrando ao plano inclinado, caso a componente, o percentual da força-peso no eixo y fosse maior que a força normal. Se ele estivesse pulando para fora do plano inclinado ou adentrando o plano inclinado, ele estaria sendo acelerado nesse eixo y. E não é o que está acontecendo, ele sempre está na mesma posição em relação ao eixo y. O objeto sempre está na mesma posição em relação ao eixo y. Já no eixo x, a única força que temos atuando é o percentual do peso na direção x, que a gente chamou de px. Portanto, o px vai ser igual a massa vezes a aceleração que o objeto tem no eixo x. Ok, mas na introdução do vídeo foi dito que iríamos descrever py e px em função de θ e da massa. Mas cadê θ nessas equações? A massa até aparece aqui, mas θ, onde que está? Bom, vamos lembrar as definições de seno de θ e de cosseno de θ que vem lá da matemática. Cosseno de θ, por definição, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Onde que se encontra o cateto adjacente à hipotenusa no nosso problema? Voltemos lá para o ângulo θ. Aqui temos um triângulo retângulo, formando 90 graus. Cateto adjacente ao ângulo é o nosso PY. E a hipotenusa é o nosso P. Portanto, podemos escrever que cosseno de θ é igual a PY dividido por P, que é a força-peso, que é massa vezes gravidade. Portanto, PY é só passar massa vezes a gravidade multiplicando. E temos então que PY igual a mg cosseno de θ, como indicado na introdução do vídeo. Utilizando a definição de seno de θ, temos que seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Novamente, voltando no nosso triângulo retângulo, temos cateto oposto ao ângulo é esse comprimento, que é exatamente o comprimento px. E a hipotenusa, de novo, é a nossa força-peso mg. Substituindo então px como cateto oposto e massa vezes a gravidade, que é a força-peso, a hipotenusa, agora podemos isolar então quanto vale px. É só novamente passar massa vezes a gravidade multiplicando o seno, e de novo chegamos no resultado para px informado na introdução do vídeo. Falta só uma coisa, descobrir quanto vale a aceleração do bloco ao longo do plano inclinado. Agora ficou fácil, a gente descobriu quanto vale px, vamos substituir aqui nessa equação. Fazendo isso, chegamos que mg seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Observa que a massa nessa equação vai embora, ou seja, a aceleração é igual a g seno de θ, e ela não depende da massa do objeto.
Deixe sugestões de deduções e exercícios, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, siga no Instagram e ative o sininho de notificações para receber novos conteúdos. Valeu!